Agora, 9 horas em ponto, eu vou para o Salão Verde conversar com a Mariana Prischitz, hoje fazendo aí esse balanço das últimas votações no plenário. Bom dia, Mariana. A semana começou aí com algumas promessas, né? O cadastro positivo era uma, tinha lobby, outros projetos aí apontados como possibilidade para se votar. Conseguiu o SUSP aí, porque hoje tudo esbarrou nessa posição, né? Esse movimento da oposição para obstruir as votações em protesto, não é isso? Isso, Vera. Cadastro positivo, lobby, devem voltar à pauta na semana que vem. E para avaliar um pouquinho da aprovação do SUSP, nós estamos aqui com a deputada Maria do Rosário, que é vice-líder do PT aqui na Câmara. Deputada, bom dia. A senhora avalia que esse projeto, do jeito que saiu da Câmara, está bom? Ele é importante, nós somos favoráveis ao Sistema Único de Segurança Pública. É um projeto que veio do Poder Executivo no período do presidente Lula. Depois ele foi modificado também, Mariana, e apresentado pela presidenta Dilma. E só por isso ele consegue ser votado aqui na Câmara, porque a iniciativa de organização de um sistema com conselhos, ela é, de acordo com todas as referências da Comissão de Constituição e Justiça, ela é uma iniciativa necessária que viesse do Executivo. Então, o deputado Fraga, que é o relator, fez o substitutivo, mas ele se baseia no fundamento de que a matéria veio realmente do Executivo. A aprovação do SUSP, nós fizemos diante a ela, ao lobby, ao cadastro positivo, uma obstrução política, como foi dito pelos líderes da oposição no plenário. Por que essa obstrução política? Uma obstrução por estarmos vivendo no Brasil um momento de exceção. Não só a prisão do presidente Lula, mas o assassinato de Marielle Franco, o avanço da violência política, são temas que nós temos levado ao presidente Rodrigo Maia, que sejam debatidos com a Câmara dos Deputados tendo um protagonismo no enfrentamento a tudo isso. Nós vamos continuar nossa entrevista, mas é o seguinte, acaba de abrir a sessão extraordinária do plenário, aqui quem está acompanhando pela TV vai acompanhar a partir de agora a sessão extraordinária. E no YouTube a gente continua a entrevista, então, com a deputada Maria do Rosário, falando sobre a ação na Câmara, a obstrução dos partidos de oposição. Deputada. Bom, seguimos então a obstrução nossa é, como foi dito, uma obstrução política, não ao conteúdo do projeto original sobre o SUSP, mas ela cumpriu um papel, porque, por exemplo, o aspecto que foi retirado do texto, que era sobre qualquer agente de qualquer área poder chegar à cena do crime e modificá-la ou estruturá-la de uma forma diferente ou fazer perícia, feria o princípio da autonomia da perícia. A perícia, como nós sabemos, em termos de segurança pública, é o elemento de maior, digamos assim, de maior abordagem inteligente sobre aquele local, porque ele procura as provas. Um dos grandes problemas no Brasil, na área de segurança pública, é como os inquéritos são feitos, Mariana. Se o inquérito não é bem feito e se provas não são identificadas, tudo vem a favorecer que a criminalidade continue e que a impunidade se instale. Então, a preservação da cena do crime, o chamamento do perito, são elementos que seguirão sendo votados também. O SUSP era um dos projetos de segurança pública, existem outros para serem votados. Um outro aspecto sobre o qual nós muito nos batemos e que foi polêmico no plenário, foi, por exemplo, a inclusão da questão da droga, da drogadição. Por quê? Não sobre a questão traficante. Esse, obviamente, tem que estar ali com todas as informações prisionais, todas as informações policiais. Mas o usuário do sistema, o usuário que está em atendimento no CAPS, no Sistema Único de Saúde, que está se recuperando, nós trabalhamos no plenário para que o nome dele não apareça dentro do sistema de segurança, já que no Brasil o usuário é tido como uma questão de saúde pública e isso nos preocupava em separar. Quando a gente lida com a segurança, nós temos que lidar no enfrentamento à criminalidade com toda a dedicação, sem qualquer pacto. Nós temos que enfrentar, inclusive, o crime que existe por dentro das forças policiais que se transformam em milicianos, como temos observado no Rio de Janeiro e em outros lugares. Esquadrões da morte verdadeiros, temos que favorecer as polícias, o projeto é importante nesse sentido porque preserva também e apoia os policiais no salário, em todas as questões que dizem respeito às condições de trabalho, mas ao mesmo tempo que nós fazemos tudo isso, nós temos que fazer com que o Estado seja democrático, que ele não haja como uma força de segurança oprimindo simplesmente sem observar se a pessoa é culpada ou não de um crime, chegando porque a pessoa é pobre, negra,
como acontece hoje no Brasil nas periferias. Então, toda essa preocupação nós tivemos e eu acho que valeu o debate. Nós fizemos uma obstrução, como disse, por motivos políticos, em razão da prisão que nós consideramos ilegal do presidente Lula, mas, ao mesmo tempo, nós fizemos um debate. E o deputado Paulo Teixeira apresentou um substitutivo que também, ainda que não tenha sido aprovado, ele também valorizou o debate que foi apresentado e conseguiu avanços importantes. Deputada, a senhora, para a semana que vem, existe possibilidade de votar o cadastro positivo? Eu creio que esse cadastro positivo não encontrará consenso dentro da Câmara. E eu vejo que ele é extremamente perigoso. Então, nós vamos ter um cadastro com o nome de todos os brasileiros e brasileiras que não optaram por isso. Vai ser automático a inclusão dos brasileiros e brasileiras. Mesmo que você, se você não quiser, aí você vai ter que dizer que não quer. O que é um trabalho que também você não decidiu ter, você não está decidindo. Então, é uma ingerência na vida das pessoas. E mais, se neste mês o cidadão não conseguiu pagar sua conta de luz ou de água, mesmo que ele quisesse, no prazo devido, aí ele vai ser retirado daquele cadastro para um empréstimo, para qualquer coisa, a partir de agora, para um emprego. A empresa, digamos que uma loja, um comércio, né, resolva consultar o cadastro positivo na hora de empregar seus funcionários. Não, ele não vai declarar que vai pesquisar o cadastro positivo. Ninguém vai declarar que vai pesquisar se a pessoa é boa pagadora ou não, mas vai pesquisar. E aí você não vai ter aquele emprego porque atrasou sua conta de luz, porque você estava justamente desempregado. Então, isso pode punir pessoas. Atrasar a conta não é um crime. Não pode ser, a pessoa não pode ser tratada como um criminoso, sobretudo, e sublinho, no momento em que há 14 milhões de pessoas desempregadas. Então, eu acho que não é justo, não é humano e é uma intervenção na privacidade das pessoas, criar um cadastro, colocar pessoas, julgar pessoas sobre se elas pagam suas contas na data ou não, porque as pessoas empobreceram gravemente no Brasil nos últimos meses e o brasileiro é bom pagador, o problema é que ele está desempregado e o seu salário ficou menor do que o preço do supermercado, do aluguel e das contas que ele paga. Deputada, mudando um pouquinho de assunto, daqui a pouquinho começa no plenário uma sessão solene que a senhora pediu em homenagem aos 10 anos da criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Tem motivo para comemorar? Olha, se nós devemos comemorar alguma coisa no Brasil de hoje, é justamente a existência destes institutos federais. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, em 2003, eles eram um número de escolas técnicas de 140, hoje são 650 campi ao redor de todo o Brasil. Essa política educacional de escolas técnicas, de acordo com o Enem, coloca estes alunos, muitas vezes das periferias e do interior do Brasil, que não tiveram oportunidades educacionais fortes anteriores, não estudaram em escolas particulares, vieram de escolas estaduais ou municipais. Quando eles chegam no ensino médio e entram nessas escolas, eles se profissionalizam, Mariana, e além disto, eles demonstram, através do Enem, terem as melhores notas do Brasil, superando, inclusive, muitas vezes, escolas privadas. Por quê? Porque os professores são remunerados adequadamente, a escola instiga o conhecimento. Então, isso tudo está mostrando para nós que quando a gente investe na escola pública, quando há recursos para a escola pública, ali, inclusive, com apoio à assistência estudantil, para que os estudantes tenham recursos, tenham alojamento, tenham passagem, tenham apoio, tenham alimentação adequada, e tenham laboratórios, tenham professores bem formados. Quando investe na escola pública, ela dá uma resposta maravilhosa para o Brasil. E eu acho que é isso que nós vamos comemorar. Apesar da emenda constitucional número 95, e aí essa minha reflexão vale para a educação, para a segurança pública, ou para a saúde, para todas as áreas sociais, que cortou por 20 anos o orçamento público social e que aí, neste sentido, é a nossa crítica, é o nosso protesto e é o nosso trabalho aqui na Câmara revertermos esta emenda constitucional. Ok, deputada Maria do Rosário, obrigada. Ela está sendo chamada já para abrir a sessão solene. Vamos voltar com a Vera.